Olá pessoal, voltamos da nossa pausa e daremos continuidade à nossa aula de filosofia. Vamos esperar carregar um pouco. Vamos falar agora da oralidade nascida com a filosofia. Apesar de toda a oralidade com a intervenção de Sócrates, se assim podemos afirmar, as formas de discurso em repetição do verso, que tinha bastante carga e efeito, os poemas de Homero e Hesíodo. Ou seja, na Grécia, eles dialogavam muito. Só que a maioria das respostas girava em torno de uma repetição do que Homero e Hesíodo disseram nas suas histórias. A visão do mundo era um argumento de autoridade. Você dá uma resposta repetindo o que Homero e Hesíodo falou, descreveu. Mas a partir do momento que Sócrates chega e começa, podemos assim dizer, a introduzir uma nova forma de pensar a oralidade com novas respostas, que foi através do seu método, Sócrates fez com que as pessoas deixassem de dar respostas prontas, que repetissem o que já havia sido dito pelos grandes pensadores da época, trazendo assim uma nova forma de pensar. Sócrates, ele perguntava muito. Alguns dizem que ele ficava perambulando pelas praças e tinham reuniões ao ar livre, onde os homens se encontravam para debater sobre variados assuntos, e Sócrates chegava, mesmo sem conhecer ninguém, e ficava escutando. E quando as pessoas começavam a afirmar, Sócrates começava a perguntar o porquê. Soava muitas vezes até ser chato, porque muitas vezes as pessoas, além de não conhecer Sócrates, chegava a um ponto que a pessoa não poderia mais responder ou não sabia como responder. Por isso, muitas vezes as pessoas ficavam indignadas com Sócrates. A nova mentalidade trouxe a passagem do mito para as afirmações através de conceitos. As pessoas deixaram de dar lógica e passaram a criar conceitos a partir dali. Deixaram de dizer que choveu porque o Deus da chuva queria que chovesse. Passaram a estudar, digamos aqui, um exemplo teórico, como a água evaporava, que essa água chegava nas nuvens, e quando as nuvens ficavam precipitadas, a água voltava ao seu estado líquido e criaram o ciclo da água, ou seja, um conceito. Começaram a criar vários conceitos, retirando do cenário as questões mitológicas. Deixaram de repetir frases dos poetas, expressando uma nova forma de abordagem dos temas expostos, mediante raciocínios dialéticos. Ou seja, como eu já havia dito,
deixaram de repetir o que Homero e Hesíodo havia descrito em suas histórias. Começaram a raciocinar dialeticamente. Deixaram de observar detalhes mais externos e passaram a se preocupar com uma visão que buscava a essência das próprias coisas. Se chove, por que chove? Em essência, o que é a chuva? Começaram a fazer estes questionamentos. Ou seja, tudo mudou, pois a nova forma de diálogo e pensamento contribuiu para uma nova forma do homem se relacionar com o mundo e com ele mesmo. Adentraremos nos naturalistas. Tales de Mileto. O pensador viveu em Mileto, na Jônia, provavelmente nas últimas décadas do século 7 a.C., com o qual a tradição faz iniciar a filosofia grega. Seu nome é Tales. Ele foi filósofo, foi cientista e equilibrado político. Não consta que tenha escrito livros, ou seja, tudo que nós conhecemos, seu pensamento, apenas através da oralidade indireta, ou seja, pessoas que conheceram pessoas que o conheceram, que o escutaram, tá bom? Iniciador da filosofia da natureza, da physis, afirmou que o princípio, o arquê, de todas as coisas seria a água. Mas esse princípio, o arquê, não foi cunhado por Tales. Fora cunhado pelo seu discípulo Anaximandro. Então, nessa relação, por que Tales afirma que o princípio de todas as coisas seria a água? Porque ele observou a composição dos seres vivos é composta de água. Não que seja totalmente composta de água, mas existe a composição da água e sem água não existe a vida. Então, o princípio da vida para Tales de Mileto, o primeiro filósofo, o primeiro pensador dos naturalistas, claro, que decidiu afirmar a physis, afirmou que o princípio de tudo seria a água. Daremos uma pausa aqui para o café e dentro de alguns minutos nós voltamos.